Você já se sentiu perdido sem saber qual direção tomar? Em momentos de decisão, em meio ao caos da vida, muitas vezes nos perguntamos: Deus, qual é o meu caminho? Eu quero te dizer algo poderoso hoje. Deus está guiando sua vida. Mesmo quando você não vê, Ele está ao seu lado, conduzindo seus passos. Quando a estrada parece incerta, é aí que Deus fala mais alto, direcionando seu coração, guiando sua mente. Ele nunca te deixará sozinho. Em cada passo Ele está dizendo: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Talvez você esteja enfrentando uma grande escolha ou simplesmente buscando saber se está no caminho certo. Eu quero te convidar a abrir seu coração e perceber os sinais de Deus em sua vida. Não ignore o que Ele está dizendo, porque os sinais estão ali prontos para te guiar. Vamos descobrir juntos esses sinais e, com eles, fortalecer a confiança em Deus, que nunca falha, nunca abandona e sempre nos guia para a sua vontade perfeita. O chamado de Deus em nossa vida. Desde os primórdios da Bíblia, vemos um tema recorrente. Deus chama seu povo para cumprir o propósito divino. Esse chamado não é algo distante ou abstrato, é uma chamada direta para cada um de nós. Às vezes, pode ser um sussurro suave, outras vezes uma voz que ecoa em nossos corações, mas sempre é uma voz que vem de Deus, querendo nos conduzir à sua vontade perfeita. Em cada momento da nossa jornada, Deus nos chama para algo maior, algo além das nossas limitações e compreensões. Ele nos chama para a confiança e para o compromisso, para seguir sua direção, mesmo quando não entendemos o que está à frente. O chamado de Deus, muitas vezes, nos leva a lugares desconhecidos, a terras inexploradas, tal como fez com Abraão, quando lhe pediu para sair da sua terra e ir para um lugar que ele ainda mostraria. Abraão, ao ouvir a voz de Deus, não hesitou em deixar para trás tudo o que conhecia e amava. Deus disse-lhe: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. E Abraão foi, sem saber para onde estava indo, sem ter uma visão clara do futuro. Ele confiou. Ele confiou na voz de Deus, mesmo quando não tinha todas as respostas. E essa confiança, essa obediência, foi o que mudou a história de sua vida e de todo o povo de Israel. A mesma confiança que Abraão teve deve estar presente em nós. Quando Deus nos chama, Ele não nos dá todos os detalhes de imediato. O caminho nem sempre é claro, mas a promessa dele é: eu estarei com você. O chamado de Deus muitas vezes vem de maneiras inesperadas, sem aviso prévio. Pode ser através de uma pequena sensação no coração, um pensamento súbito, ou até mesmo uma mudança nas circunstâncias da vida. Mas uma coisa é certa: quando Deus chama, Ele faz com que nossa alma se mova, que nosso espírito se desperte. Ele fala aos nossos corações de uma maneira única, que só nós podemos entender. Ele não usa palavras vazias. Ele usa palavras que tocam o mais profundo do nosso ser, que acendem uma chama de fé dentro de nós. E essa chama é o que nos dá coragem para avançar. Muitas vezes estamos hesitantes ou inseguros. O medo de o desconhecido pode nos paralisar. Mas Deus não nos chama para que andemos sozinhos. Ele nos dá tudo o que precisamos para responder ao seu chamado. O chamado de Deus pode não ser fácil de ouvir, mas uma vez que o ouvimos, algo em nossa vida começa a mudar. Pode ser que a jornada não seja simples ou que o destino ainda esteja longe. Mas, como aconteceu com Moisés, que mesmo quando estava fugindo de Deus, encontrou-se com ele em uma sarça ardente, também nós, em nossas dúvidas e em nossas fraquezas, seremos encontrados por Deus. Ele não desiste de nos chamar e Ele não se esquece de nós. Pense por um momento, qual é o chamado de Deus em sua vida? O que Ele tem colocado em seu coração? Talvez você sinta o desejo de servir de uma forma especial, de se entregar a um propósito maior, mas esteja inseguro sobre como ou quando
dar esse passo. Lembre-se de que Deus não exige perfeição antes de nos chamar. Ele apenas pede que confiemos. Ele já preparou o caminho. Tudo o que precisamos fazer é começar a andar passo a passo, confiando em sua direção. Deus nos chama, mas Ele também nos dá os meios para responder. Através do Espírito Santo, Ele nos capacita, nos dá forças, nos ensina a confiar nele. Não precisamos esperar pela perfeição antes de seguirmos o chamado de Deus, porque quando decidimos seguir sua direção, Ele vai nos moldando ao longo do caminho. Assim como o oleiro molda o barro, Deus molda nossas vidas à medida que caminhamos com Ele. No entanto, seguir o chamado de Deus exige uma resposta de fé. Não podemos simplesmente ouvir o chamado e ficar parados. A fé é a nossa ação, é o nosso movimento em direção ao que Deus está nos pedindo para fazer. Assim como Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, somos chamados a dar um passo de fé, mesmo sem ver o fim da estrada. Esse é o desafio de seguir o chamado de Deus. Confiar em sua palavra, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Esse chamado de Deus não é só para grandes líderes ou pessoas que achamos serem mais especiais do que os outros. Ele é para cada um de nós, independentemente de nossas falhas, medos ou limitações. Ele nos chama porque Ele nos conhece profundamente. E Ele sabe que com a sua força podemos realizar muito mais do que imaginamos. Ele está pedindo nossa disposição, nossa fé e nossa obediência. Às vezes, o que precisamos é apenas ouvir sua voz com mais clareza. É estar atentos ao que Deus está dizendo em nossas vidas e, mais importante ainda, ter a coragem de agir conforme Ele nos guia. Não se trata de ver o caminho inteiro, mas de dar o primeiro passo, confiando que Ele irá nos conduzir a cada momento. O chamado de Deus em nossas vidas não é apenas para um momento específico, ele é contínuo. Deus chama todos os dias para que possamos viver em sua direção. Ele não nos abandona quando começamos a caminhar com Ele. Ao contrário, Ele nos acompanha, nos guia e nos fortalece. E como Abraão, podemos olhar para trás e ver como ele foi fiel em todas as etapas da nossa jornada, mostrando-nos o seu amor e o seu cuidado a cada passo. Neste momento, pare e pense. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Está ouvindo sua voz? Está disposto a sair da sua zona de conforto e confiar na direção que Ele tem para você? Lembre-se de que, assim como Ele chamou Abraão, Moisés, Davi e tantos outros, Ele também te chama para algo grandioso. Não é porque somos perfeitos que somos chamados, mas porque Deus deseja usar nossas vidas para a sua glória. E quando você responder ao chamado, não será mais o mesmo. Sua vida será transformada. O caminho que parecia incerto se tornará claro, pois Deus estará à frente, guiando você. O sinal da paz interior. Em meio ao turbilhão da vida, com suas preocupações, dúvidas e desafios, a paz interior que Deus nos oferece se torna um sinal claro de sua presença e orientação em nossas vidas. Em Filipenses 4:7, a Bíblia nos diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é uma paz que o mundo pode dar, mas uma paz sobrenatural, vinda diretamente do céu, que transcende as circunstâncias e invade o coração daqueles que confiam plenamente no Senhor. Quando estamos sendo guiados por Deus, mesmo que a tempestade ao nosso redor seja forte, há uma calma interior que não pode ser explicada por nada que o mundo oferece. Às vezes, podemos até estar passando por momentos de crise, mas a paz de Deus nos envolve e nos dá a certeza de que, apesar do caos, estamos no centro da vontade dele. É como se, no meio da tempestade, Deus nos desse um refúgio seguro, onde nossa alma encontra descanso.
Essa paz não é algo que possamos forçar ou procurar por nós mesmos. Ela é um presente divino, dado àqueles que caminham em obediência à sua vontade. Quantas vezes na vida temos que tomar decisões difíceis em que o futuro parece incerto? É nos momentos de escolha, de discernir o caminho a seguir, que a paz de Deus se torna mais palpável. Talvez você tenha enfrentado momentos assim: decisões no trabalho, questões familiares, desafios de saúde, ou até mesmo a dúvida sobre qual passo dar em sua vida espiritual. E no meio disso tudo, você sente um conforto profundo, um silêncio interior que diz: você está no caminho certo, não tenha medo. Esse é o sinal da paz de Deus. Não é uma paz que vem com todas as respostas prontas, mas uma paz que nos sustenta, nos mantém firmes, mesmo sem saber todos os detalhes. Esse tipo de paz é completamente diferente da paz que o mundo oferece. O mundo nos oferece uma paz superficial, baseada em circunstâncias favoráveis ou na resolução imediata dos nossos problemas. Mas a paz de Deus vai além disso. Ela não depende do que vemos ou do que temos. Ela é baseada na confiança em Deus, na certeza de que Ele tem o controle de tudo. Quando estamos no centro da vontade de Deus, mesmo quando as respostas ainda não chegaram, a paz nos assegura que Ele está conosco e que Ele nunca nos abandonará. A paz de Deus não apenas acalma nossos corações, mas também nos protege. Em um mundo onde a ansiedade e o medo estão sempre à espreita, a paz de Deus se torna uma fortaleza para a nossa mente e coração. Quando estamos ansiosos, Ele nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, porque Ele cuida de nós. Não estamos sozinhos, e a paz de Deus é a prova disso. Quando andamos de acordo com Sua vontade, mesmo que o futuro ainda seja uma névoa, Ele nos dá uma certeza profunda de que, independentemente do que aconteça, estaremos seguros em Suas mãos. Isso não significa que a paz de Deus nos livrará de toda a adversidade. Não, a paz de Deus não nos isenta das tempestades. Pelo contrário, ela nos capacita a enfrentá-las. Ela nos dá força para seguir em frente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. É como a paz que Jesus ofereceu aos seus discípulos no meio da tempestade. Eles estavam com medo, com os ventos fortes e as ondas batendo contra o barco. Mas Jesus, em meio a essa tempestade, disse: paz, acalma-te. E imediatamente a tempestade se acalmou. A paz de Deus traz calma ao nosso espírito, mesmo quando as ondas da vida parecem querer nos submergir. Quando olhamos para os exemplos bíblicos, vemos que os homens e mulheres de fé também experimentaram essa paz. Moisés, por exemplo, foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Ele enfrentou um grande desafio, liderando um povo difícil e indo contra a poderosa nação do Egito. Mesmo diante de grandes obstáculos, ele experimentou a paz de Deus, que o fortaleceu para continuar a missão. No entanto, essa paz não surgiu de uma certeza instantânea de que tudo iria dar certo. Ela veio da confiança de que ele estava cumprindo a vontade de Deus e de que, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis, Deus estava ao seu lado. Isto também é a história de Paulo e Silas, que após serem presos por pregarem o Evangelho, estavam cantando louvores a Deus, apesar das circunstâncias difíceis. A paz de Deus os sustentava. E mesmo em meio à prisão, eles mantinham um coração cheio de alegria e confiança no Senhor. Eles não estavam livres fisicamente, mas estavam livres espiritualmente, pois a paz de Deus os libertava das prisões, do medo e da ansiedade. Eles sabiam que Deus estava no controle, e isso lhes dava uma paz inexplicável. Essa paz divina é o reflexo de uma confiança que vai além do entendimento humano. Não podemos compreender plenamente como ela funciona, mas sabemos que ela é real.
E à medida que buscamos a direção de Deus, essa paz vai se tornando mais evidente em nossas vidas. Ela nos guia, nos dá a confiança para tomar decisões e, acima de tudo, nos mantém firmes em sua vontade. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é um sinal claro de que estamos caminhando de acordo com a sua direção, porque onde Ele nos guia, há paz. No entanto, essa paz não é algo que podemos forçar. Ela vem como um presente, um fruto do Espírito, que recebemos à medida que nos entregamos completamente à vontade de Deus. Muitas vezes, buscamos a paz em coisas externas, em soluções rápidas ou em nossos próprios esforços para controlar as situações. Mas a verdadeira paz vem do reconhecimento de que, mesmo quando as coisas não estão sob o nosso controle, Deus está no comando. E, ao entregarmos nossas preocupações a Ele, Ele nos dá a paz que nosso coração tanto anseia. A paz interior que Deus nos oferece é um sinal de que estamos no caminho certo. Quando você sentir essa paz, saiba que Deus está guiando você, que Ele está perto e que você pode confiar completamente nele. Não importa o que as circunstâncias ao seu redor digam. A paz de Deus fala mais alto. Ela é a garantia de que mesmo em meio à tempestade, você está seguro nos braços dele. O conflito interno e a convicção do Espírito Santo. Às vezes, enquanto seguimos nossos próprios planos e tomamos decisões, nos encontramos com uma sensação inquietante dentro de nós, algo que nos diz que estamos indo na direção errada. Esse é um dos sinais mais poderosos de que Deus está nos guiando. O conflito interno que surge quando nos afastamos de sua vontade. Quando o Espírito Santo está presente em nossas vidas, Ele não nos deixa confortáveis em nossos erros. Ele nos traz convicções poderosas, uma sensação de desconforto interior que nos chama de volta à verdade. Em 1 João 2,27, lemos que a unção do Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina, nos corrige e nos orienta para nos mantermos no caminho que Deus preparou para nós. Muitas vezes, sentimos uma pressão interna, um peso no coração que nos diz que algo não está certo, que estamos nos afastando daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Esse conflito interno é a forma como Deus, através do Espírito Santo, nos guia, redirecionando nossos passos e nos conduzindo de volta ao seu plano perfeito. Esse conflito não é uma simples sensação de culpa, mas algo mais profundo. Não, é apenas uma consciência pesada, mas a presença de Deus agindo em nós, como um bom pai que disciplina seus filhos, não para castigá-los, mas para trazê-los de volta ao caminho da vida. É uma correção amorosa que nos chama de volta à nossa verdadeira identidade, aquilo que fomos criados para ser. Quando estamos em desobediência, a paz de Deus nos escapa e somos confrontados com um desconforto que só pode ser explicado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. A história de Jonas é um exemplo claro de como esse conflito interno pode ser tão forte. Deus deu a Jonas uma missão clara: ir a Nínive e pregar contra a cidade que estava cheia de maldade. Mas Jonas decidiu fugir, escolher o caminho oposto, embarcando em um navio para Tarsis. No entanto, o conflito interno que ele experimentou foi inescapável. Mesmo em meio ao mar, quando a tempestade se levantou, Jonas sabia que estava fugindo da vontade de Deus. Ele não podia escapar de sua consciência, da convicção profunda que Deus havia colocado em seu coração. A tempestade não era apenas um fenômeno natural, era a ação divina tentando trazê-lo de volta à sua missão. O conflito que Jonas vivenciou não era um simples medo do que estava acontecendo ao seu redor, mas a luta interna de quem sabia que estava indo contra o plano de Deus para a sua vida. Esse tipo de conflito é algo que todos nós enfrentamos em algum momento.
Quando o Espírito Santo nos convence de algo, ele toca o nosso coração e nos traz de volta à sua vontade. Às vezes, é uma pequena sensação de desconforto, algo que não conseguimos explicar, mas sabemos que algo não está certo. Está. Outras vezes, é uma convicção mais forte, um peso que não podemos ignorar. Quando esse conflito aparece, não devemos vê-lo como algo negativo, mas como um sinal de que Deus está nos guiando. Ele está nos mostrando que precisamos corrigir nossa rota, voltar à direção certa. Em nossa vida diária, esse conflito pode acontecer em várias situações. Pode ser quando tomamos uma decisão precipitada, sem buscar a orientação de Deus. Pode ser quando estamos lidando com relacionamentos que não estão de acordo com os princípios de Deus, ou quando estamos tentando realizar algo que não está alinhado com a sua vontade. O Espírito Santo fala conosco de formas diferentes, mas sempre nos chama à verdade e à obediência. Ele nos dá a capacidade de discernir quando estamos nos afastando daquilo que Deus tem para nós. E Ele nos chama de volta, com paciência e amor. A verdade é que esse conflito não é algo fácil de lidar. Muitas vezes preferimos ignorá-lo, seguir em frente com nossos próprios desejos ou com o que parece ser mais conveniente. Mas quando ignoramos o conflito interno, estamos colocando em risco nossa paz e nossa relação com Deus. Esse desconforto não é algo que podemos simplesmente apagar ou substituir por algo que nos traga alívio temporário. A paz de Deus só é restaurada quando voltamos ao seu caminho, quando respondemos ao chamado do Espírito Santo para corrigir nossa rota. É por isso que o Espírito Santo é tão importante em nossas vidas. Ele não é apenas um conselheiro distante ou um guia abstrato. Ele é a presença de Deus dentro de nós, trabalhando em nosso coração, nos levando a entender o que é certo e o que é errado. Ele nos dá a coragem para seguir a verdade, mesmo quando ela é difícil, e nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a discernir quando estamos indo na direção errada e nos dá o poder de voltar ao plano divino, transformando o nosso coração e nossa mente. Muitas vezes, o conflito interno é o momento decisivo de nossa caminhada com Deus. Ele nos dá a chance de escolher, continuar no caminho errado e afastar-nos ainda mais, ou voltar para Ele com arrependimento e confiança. Esse momento é crucial, pois define o rumo de nossa jornada espiritual. Quando escolhemos ouvir o Espírito Santo e permitir que Ele nos guie de volta, experimentamos uma renovação, uma restauração da nossa paz e uma confirmação de que estamos cumprindo a vontade de Deus. Porém, essa escolha exige humildade e coragem. Precisamos estar dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo e reconhecer nossas falhas, mesmo que isso seja desconfortável. Reconhecer que estamos no caminho errado é um ato de humildade, mas é também um ato de fé, pois sabemos que Deus está pronto para nos perdoar e nos guiar novamente. Quando voltamos para Deus, Ele nos recebe com braços abertos, pronto para nos restaurar e nos dar a paz que excede todo entendimento. Portanto, quando você sentir esse conflito interno, essa inquietação em seu espírito, não se desespere. Saiba que é o Espírito Santo trabalhando em você, guiando-o para o caminho certo. Abra o seu coração à sua voz. Ouça a convicção dele e permita que ele o traga de volta ao lugar de paz e obediência. O conflito não é o fim da jornada, mas o início de uma nova oportunidade para seguir a vontade de Deus com todo o coração. O alinhamento com a palavra de Deus. Quando Deus nos guia, Ele nunca nos levará por um caminho que esteja em desacordo com a sua palavra. Ele é fiel à sua verdade, e sua palavra é o alicerce firme sobre o qual devemos construir nossa vida. Muitas vezes, buscamos respostas em lugares errados, tentando entender o que Deus quer para nós através de conselhos humanos,
experiências temporárias ou até mesmo nossas próprias ideias. Mas a realidade é que a palavra de Deus é a única fonte verdadeira e constante para nos orientar. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, como nos ensina o Salmo 119, 105. Quando Deus nos chama para seguir a sua direção, Ele nos conduz por meio de sua palavra. A Bíblia não é um livro qualquer, é a palavra viva de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que fala aos nossos corações e mentes. Ela nos dá clareza e sabedoria para tomar decisões acertadas, não importa o quão difícil ou confusa seja a situação. Quando estamos em dúvida, a palavra de Deus sempre nos fornece o discernimento necessário, não por palavras humanas, mas pela voz divina que emana de cada versículo. Essa verdade foi experimentada por muitos heróis da fé. Um exemplo claro é a história de Josué. Ele foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Josué enfrentava uma tarefa monumental: liderar um povo que havia passado por séculos de escravidão no Egito, atravessado o deserto e estava prestes a enfrentar inimigos poderosos em uma terra estranha. Como poderia ele, um homem comum, enfrentar tal desafio? A resposta está no relacionamento íntimo de Josué com a palavra de Deus. Deus falou diretamente com Josué, dizendo-lhe que fosse forte e corajoso e que deveria meditar dia e noite na sua palavra para ter sucesso em tudo o que fizesse. Deus deixou claro que, se Josué obedecesse à sua palavra, ele estaria com ele e o guiaria para a vitória. Em Josué 1:8, Deus diz: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás." A obediência de Josué à palavra de Deus o tornou um líder corajoso, capaz de conduzir o povo à terra prometida. Mesmo diante de enormes desafios, ele sabia que a palavra de Deus era a única direção segura. Josué não confiou em suas próprias forças, mas na fidelidade de Deus que se manifestava através das Escrituras. Ele foi guiado pela palavra, e isso o levou ao sucesso, à vitória e à realização do plano de Deus para Israel. Da mesma forma, Deus nos chama a obedecer sua palavra, a confiar nela, mesmo quando o caminho parece difícil ou incerto. O alinhamento com a palavra de Deus é um sinal claro de que estamos no caminho certo. Quando buscamos a direção de Deus e nos alinhamos com sua palavra, encontramos a verdade que precisamos para nos orientar. A Bíblia não é apenas um livro de histórias ou leis antigas. Ela é a palavra viva de Deus, que tem poder para transformar nossas vidas, nos capacitando a viver de acordo com o propósito divino. Ela revela o coração de Deus e nos mostra como viver de forma que o agrade, como tomadores de decisão que honram o Senhor em todas as áreas da nossa vida. No entanto, o alinhamento com a palavra de Deus não acontece de forma automática. Exige esforço, dedicação e um coração disposto a aprender. Muitas vezes, a vontade de Deus desafia as nossas vontades. A palavra de Deus nos chama a viver de maneira contrária aos padrões do mundo, a andar pela fé e não pelas nossas emoções, a obedecer, mesmo quando não entendemos completamente os caminhos de Deus. Mas é precisamente quando nos alinhamos com a sua palavra que experimentamos a verdadeira sabedoria e discernimento. Às vezes, o caminho pode parecer incerto e nossas dúvidas podem surgir. O que fazer quando nos deparamos com decisões difíceis? A resposta está em buscar a palavra de Deus e permitir que ela guie nossos passos. O próprio Senhor Jesus, em sua vida aqui na terra, viveu e andou de acordo com a palavra de Deus. Ele mostrou, através de sua obediência, que a palavra é a chave para a vida plena e abençoada.
Em momentos de incerteza, muitas vezes nos sentimos perdidos e sem saber para onde ir, mas a palavra de Deus nunca nos deixa sem direção. Ela nos mostra o caminho e nos dá a certeza de que, se confiarmos em Deus e nos submetermos à sua vontade, Ele nos guiará com sabedoria e nos conduzirá ao destino que preparou para nós. Quando estamos em alinhamento com a palavra de Deus, não estamos mais sendo guiados pelas nossas próprias emoções ou pela pressão do mundo, mas pela vontade divina, que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia também nos ensina que devemos ser não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Em Tiago 1:22, lemos: Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A obediência à palavra de Deus não é uma opção, mas um mandamento. Quando obedecemos a sua palavra, estamos alinhando nossa vida com o seu plano perfeito, e é nesse alinhamento que encontramos verdadeira paz e direção. Em nossos momentos de dúvida, a palavra de Deus serve como um farol, iluminando nosso caminho e nos direcionando para a vontade do Senhor. Quando você busca orientação em sua palavra, ela vai além de simples conselhos ou sabedoria humana. Ela traz revelações divinas que transformam o seu entendimento, abrindo portas que você nunca imaginou e fechando aquelas que não são parte do plano de Deus para a sua vida. Como você tem buscado essa direção em sua vida? Você tem se permitido ser guiado pela palavra, mesmo quando ela desafia suas próprias ideias ou desejos? Quando nos alinhamos com a palavra de Deus, o Espírito Santo também nos ajuda a entender a profundidade de seus ensinamentos. Ele nos ensina e nos lembra das verdades contidas nas Escrituras, trazendo à tona sabedoria para as nossas decisões. Se estamos em sintonia com a palavra, então estamos em sintonia com o próprio Deus, e Ele não falhará em nos guiar para o melhor caminho. Em tudo o que fizermos, busquemos sempre essa direção e alinhamento com a palavra de Deus. Somente assim podemos viver de acordo com a sua vontade e experimentar a verdadeira paz, a sabedoria divina e a bênção que Ele promete àqueles que andam em obediência a seus caminhos. Como Josué, devemos meditar na palavra dia e noite, permitindo que ela nos guie, nos instrua e nos transforme. O alinhamento com a palavra de Deus não é uma opção, mas a única maneira de viver de forma plena e fiel ao seu plano. As portas que Deus abre e fecha. Em cada passo da nossa jornada, Deus está trabalhando nos bastidores, abrindo e fechando portas de maneira que muitas vezes não conseguimos entender completamente de imediato. As portas que Deus abre em nossas vidas são portas de oportunidades, de novos caminhos, de momentos em que sua mão guia a nossa direção, enquanto as portas que Ele fecha são aquelas que, embora pareçam atraentes, não fazem parte do seu plano para nós. Em Apocalipse 3:7-8, Jesus nos lembra de algo poderoso. O que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Essas palavras nos oferecem uma imensa segurança, porque sabemos que não estamos sozinhos nas nossas decisões e que mesmo em momentos de dúvida, Deus está conduzindo o nosso caminho. Cada vez que uma porta se fecha em nossa vida, é um sinal de que Deus tem algo melhor reservado para nós. Muitas vezes, no momento da perda ou da decepção, não entendemos o motivo, mas Deus, em sua sabedoria infinita, está nos protegendo. Ele sabe exatamente o que precisamos, e se algo não está alinhado com o seu plano, Ele fecha essa porta com a mesma autoridade com que abriu as que nos conduzem à sua vontade. Quando uma porta se fecha, podemos sentir dor ou frustração, mas devemos confiar que, ao fazer isso, Deus está nos guardando de algo que não seria benéfico para nós. A história de Paulo é um exemplo claro desse princípio em ação.
Ele foi um homem dedicado a pregar o Evangelho e a expandir o reino de Deus. Mas mesmo sendo um missionário incansável, Deus, em certas ocasiões, fechou portas para ele. Em Atos 16, vemos que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na província da Ásia. E mais tarde, ele também impediu Paulo de entrar em Bitínia. Se olharmos de fora, podemos pensar que essas interrupções eram obstáculos no caminho de Paulo. Mas, na realidade, Deus estava guiando Paulo para onde ele realmente deveria ir. Ele estava preparando o caminho para que Paulo fosse até a Macedônia, uma terra onde a mensagem do Evangelho seria recebida de maneira grandiosa. Às vezes, em nossa vida, enfrentamos situações semelhantes. Podemos planejar algo com todo o coração e, mesmo assim, as portas se fecham à nossa frente. Podemos ficar desanimados, sentir que nossos esforços foram em vão. Mas precisamos entender que quando Deus fecha uma porta, Ele está abrindo outra. Uma porta melhor, uma porta que Ele preparou para nós. Podemos não entender imediatamente, mas se confiarmos no seu timing e em seu plano, veremos que Ele sempre tem o controle da situação, guiando-nos para algo maior e mais glorioso. Quando Paulo foi impedido de seguir para certos lugares, ele não ficou parado. Ele não parou de pregar o Evangelho porque uma porta foi fechada. Ao contrário, ele continuou em obediência, esperando pela nova direção de Deus, até que teve uma visão na qual um homem da Macedônia o chamou, dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Essa visão foi um sinal claro de que Deus estava abrindo uma nova porta para Paulo. O Evangelho se espalhou em lugares onde jamais havia sido pregado, e muitas pessoas foram transformadas pelo poder de Cristo. Esse foi o plano de Deus para Paulo, e um plano que ele só conheceria depois de ter obedecido à direção divina. Essa história nos ensina a confiar em Deus quando as portas se fecham. Não é fácil lidar com portas fechadas. Queremos seguir nossos próprios planos, mas Deus, que vê além do que podemos enxergar, está nos guiando para algo maior. O fato de uma porta se fechar não significa que a missão acabou ou que Deus não está trabalhando em nossa vida. Pelo contrário, é um lembrete de que a direção de Deus é perfeita e que Ele está nos levando exatamente para onde devemos estar. À medida que avançamos em nossa caminhada de fé, é essencial manter nossos corações e mentes abertos para a direção divina. Quando sentimos que uma porta foi fechada, ao invés de ficarmos frustrados ou desanimados, devemos buscar Deus com ainda mais diligência, orando e pedindo sua orientação. Quando uma porta se fecha, Ele está nos convidando a esperar pela porta que Ele está prestes a abrir, uma porta que levará nossa vida a um novo nível de crescimento, serviço e bênção. A sabedoria está em reconhecer que quando Deus fecha uma porta, Ele não está nos rejeitando, mas nos redirecionando. Ele nunca nos deixará vagar sem direção. Sua fidelidade é imensurável. E Ele promete que mesmo quando não entendemos os motivos, Ele trabalhará em nosso favor. Sua palavra nos assegura que Ele fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Romanos 8:28. E isso inclui as portas fechadas. Às vezes, a resposta que tanto buscamos está exatamente do outro lado de uma porta que Deus ainda não abriu. A paciência é necessária nesse processo, assim como a confiança em que, no momento certo, Ele nos conduzirá para aquilo que Ele planejou. Como você tem visto as portas se abrindo e fechando em sua vida? Está atento às oportunidades que Deus colocou diante de você? Ou tem se fixado nas portas que foram fechadas? A grandeza da obra de Deus não está apenas nas portas abertas, mas também nas fechadas. Se confiarmos nele, saberemos que mesmo nos momentos de dificuldades e de portas fechadas, Ele sempre está conosco e está trabalhando para nos conduzir pelo melhor caminho.
Por isso, em vez de se frustrar com as portas que Deus fechou, abra seu coração e ore para que Ele lhe mostre as portas que Ele está abrindo. As portas abertas por Deus não são apenas uma oportunidade momentânea, mas uma convocação divina para seguir seu propósito perfeito. Verdadeira confiança está em descansar no fato de que, se Deus está fechando uma porta, Ele certamente está abrindo uma janela. E o que Ele tem para nós é sempre melhor do que aquilo que deixamos para trás. As portas de Deus são guiadas por seu amor e sabedoria. Cada uma delas tem um propósito. Cada uma delas é uma chance de crescermos em fé e obediência, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. As portas que Ele abre são aquelas que nos levam para mais perto dEle e para mais perto do cumprimento de sua vontade para a nossa vida. Que possamos confiar, acima de tudo, em seu plano, sabendo que Ele nunca nos guiará por um caminho que não seja para o nosso bem. A sabedoria que vem de Deus. Quando nos deparamos com as incertezas da vida, muitas vezes tentamos tomar decisões baseadas em nosso próprio entendimento, nas experiências passadas ou nos conselhos de outros. Mas quando buscamos a direção de Deus, Ele nos concede uma sabedoria que vai além de qualquer compreensão humana. Tiago 1,5 nos diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Essa sabedoria não vem da razão humana ou do acúmulo de conhecimento, mas de uma fonte divina, ilimitada e perfeita. Deus não apenas oferece sabedoria, Ele a dá generosamente a todos os que a buscam com sinceridade. Muitas vezes nos encontramos diante de situações que exigem mais do que simplesmente fazer o que parece certo. Precisamos de discernimento divino para fazer escolhas que não apenas atendam às necessidades imediatas, mas que tenham um impacto eterno. A sabedoria de Deus não está limitada à lógica ou à visão temporal. Ela nos permite ver a vida de uma perspectiva celestial, nos ajuda a compreender o que é realmente importante, além das preocupações momentâneas que podem nos cegar para o propósito maior que Deus tem para nós. Quando buscamos a sabedoria de Deus, somos conduzidos para além das circunstâncias visíveis. Ela nos ensina a ver as coisas como Deus as vê. Somos chamados a tomar decisões que não apenas nos beneficiem, mas que também honrem a Deus e cumpram sua vontade. A sabedoria divina nos dá discernimento para distinguir o bem do mal, para saber quando agir e quando esperar, para escolher a paz em vez da ansiedade, a verdade em vez da mentira, a compaixão em vez do julgamento. A sabedoria que vem de Deus também nos ajuda a tomar decisões que refletem o seu caráter em nossas vidas. A história de Salomão é um exemplo poderoso de como a sabedoria divina pode transformar uma decisão e impactar uma nação inteira. Quando Salomão se tornou rei de Israel, Deus apareceu a ele em sonho e lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse. Em vez de pedir riqueza, poder ou longos anos de vida, Salomão pediu sabedoria para governar bem o povo de Deus. E Deus, impressionado com sua escolha, não apenas lhe deu sabedoria, mas também riqueza e honra. Deus deu a Salomão uma sabedoria que ninguém jamais teria, permitindo-lhe governar com justiça e discernimento, fazendo escolhas que impactaram a história de Israel de maneira profunda. Esse exemplo nos ensina que, quando colocamos o desejo de agradar a Deus acima de nossos próprios interesses, Ele nos dá a sabedoria que precisamos para viver de acordo com sua vontade. A sabedoria divina vai além do que podemos imaginar. Ela nos permite tomar decisões que refletem a pureza, a justiça e o amor de Deus, mesmo quando o caminho não é claro ou fácil. Salomão pediu sabedoria para servir ao povo de Deus e,
Sua vida foi marcada por escolhas que glorificaram o Senhor e trouxeram paz e prosperidade ao reino. No entanto, nem sempre a sabedoria de Deus vai contra a lógica humana ou a razão prática. Muitas vezes ela nos chama a agir em fé, a confiar em sua orientação mesmo quando a situação parece desafiadora ou incerta. A sabedoria de Deus não é uma sabedoria que se baseia apenas nas circunstâncias ao nosso redor, mas em uma confiança profunda de que Ele está no controle de todas as coisas e que seus planos para nós são bons. Quando escolhemos confiar em sua sabedoria, somos capazes de tomar decisões que honram a Ele, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece sugerir outra direção. Em Provérbios 3, 5, 6, a palavra de Deus nos exorta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa confiança é o alicerce da sabedoria divina. Não se trata apenas de aplicar a lógica ou de seguir uma fórmula, mas de confiar plenamente em Deus e em sua vontade, mesmo quando as respostas não são imediatamente claras. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos revela sua sabedoria, nos direciona e nos mostra o melhor caminho a seguir. Por isso, em cada decisão que tomamos, devemos buscar a sabedoria de Deus. Seja em questões pequenas ou grandes, no trabalho, nos relacionamentos, nas escolhas financeiras, em nossa caminhada espiritual, devemos pedir a Deus por discernimento. A sabedoria divina não é algo que recebemos uma vez e depois esquecemos, mas é algo que devemos buscar continuamente, dia após dia. Ela é uma dádiva que Deus nos oferece com generosidade, mas que exige nossa disposição para ouvir sua voz e obedecer aos seus mandamentos. Quando buscamos a sabedoria de Deus, somos conduzidos a decisões que não apenas nos trazem benefícios temporários, mas que têm um impacto eterno. A sabedoria divina nos ajuda a alinhar nossas escolhas com o propósito de Deus, a viver em harmonia com sua vontade e a refletir seu caráter no mundo. Ela nos dá a capacidade de agir com humildade, compaixão, integridade e coragem, qualidades que refletem a natureza de Cristo em nossas vidas. Em nossa jornada de fé, é fundamental lembrar que a sabedoria de Deus nunca falha. Ela nos guia quando nos sentimos perdidos, nos dá forças quando nos sentimos fracos e nos dá a clareza que precisamos quando estamos confusos. A sabedoria que vem de Deus não apenas nos orienta, mas também nos transforma. Ela nos ajuda a viver de maneira que agrada a Deus e nos molda à imagem de Cristo. Portanto, como você tem buscado a sabedoria de Deus nas suas decisões? Está disposto a confiar em sua orientação, mesmo quando ela desafia a lógica humana ou exige um passo de fé? A sabedoria divina não é apenas uma questão de entender o que fazer. É uma questão de confiar em Deus de todo o coração, com a certeza de que Ele nos conduzirá pelo melhor caminho, o caminho que levará à verdadeira paz e cumprimento de seu propósito em nossas vidas. Que possamos, então, viver em constante busca pela sabedoria que vem de Deus, permitindo que ela guie nossas decisões e nos transforme de dentro para fora. A verdadeira prova de que estamos sendo guiados por Deus não vem da clareza de todos os passos que precisamos dar, mas da nossa disposição de obedecer, mesmo sem ver todos os detalhes. Quando Deus nos chama, Ele não nos revela sempre o quadro completo, nem nos dá todas as respostas de imediato. Ao contrário, Ele nos chama a dar um passo de fé, a seguir sua direção, sem que tenhamos a visão completa de onde isso nos levará. A verdadeira confirmação de que Deus está nos guiando em nossas vidas se dá quando decidimos obedecer, não com base no que vemos, mas na confiança de que Ele sabe o que é melhor para nós. Essa verdade se revela de maneira poderosa na história de Abraão.
Em Gênesis 22, Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, a quem ele tanto amava. Esse pedido foi incompreensível, não apenas porque era um pedido de grande sacrifício, mas também porque Isaque era o filho prometido, a chave para as promessas de Deus para Abraão. No entanto, Abraão obedeceu. Ele não hesitou, não questionou o que parecia um pedido impossível. Ele simplesmente confiou em Deus e obedeceu, sem saber o que o futuro lhe reservava. Quando chegamos a esse ponto de obediência, entendemos que a verdadeira confiança em Deus vai além das circunstâncias visíveis. Deus sabia que Abraão tinha fé suficiente para obedecer e por isso ele foi testado. Esse teste não era para Deus descobrir a fé de Abraão. Ele já sabia, mas era para que Abraão visse a profundidade de sua própria fé. À medida que nos aproximamos de Deus e nos entregamos em obediência, Deus revela mais da sua vontade e mais de seu propósito para nossas vidas. Quando damos esse passo de fé, com a confiança de que Deus está conosco em cada momento, Ele nos capacita a cumprir o plano que Ele tem para nós, por mais desafiador que seja. Deus raramente nos dá todas as respostas de imediato. Muitas vezes, Ele nos chama a dar o primeiro passo sem saber exatamente para onde Ele nos levará. Isso nos ensina que a obediência não é sobre entender todas as coisas, mas sobre confiar no caráter de Deus. Ao respondermos ao seu chamado com fé, damos a Deus a oportunidade de mostrar sua fidelidade de uma maneira que não poderíamos ver se tivéssemos todas as respostas de antemão. A obediência a Deus traz uma paz que transcende o entendimento humano. Quando seguimos a sua vontade, mesmo sem ver o fim do caminho, encontramos descanso em nossos corações, porque sabemos que estamos no lugar certo. A paz de obedecer a Deus é incomparável, pois é a paz que vem de saber que estamos no centro da sua vontade e que Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Isso não significa que o caminho será fácil ou sem desafios, mas significa que em cada passo podemos confiar que Ele está conosco, guiando-nos com sua mão fiel. Em nossa vida diária, a obediência a Deus muitas vezes exige coragem. Precisamos de coragem para dar os passos, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis ou quando não temos todas as respostas. Mas essa coragem vem da confiança de que, como Abraão, estamos sendo chamados para algo maior do que nós mesmos. Deus não nos chama para viver de forma segura ou confortável, mas para viver de acordo com sua vontade, mesmo quando ela desafia nossas próprias ideias e desejos. A verdadeira obediência a Deus é a disposição de seguir sua voz, mesmo quando ela nos leva a um caminho desconhecido. A história de Abraão nos ensina também que a obediência de uma pessoa tem um impacto que vai além dela mesma. A disposição de Abraão de obedecer a Deus não apenas afetou sua vida, mas também o futuro de todo o povo de Israel. Deus abençoou Abraão e seus descendentes por causa de sua obediência. Quando respondemos ao chamado de Deus, não estamos apenas afetando nossas próprias vidas, mas estamos, de alguma forma, impactando o futuro dos outros ao nosso redor. A nossa obediência tem o poder de influenciar gerações. E é isso que acontece quando decidimos obedecer a Deus em nossas vidas. Cada passo de obediência nos aproxima mais de seu propósito e nos capacita para cumprir a missão que Ele tem para nós. Em vez de estarmos paralisados pela dúvida ou pelo medo do desconhecido, Deus nos chama a seguir sua voz com confiança. Cada passo dado em fé é um passo em direção ao cumprimento da sua vontade para nossas vidas. Muitas vezes, a obediência exige que deixemos para trás o que conhecemos. Pode ser que Deus nos chame para mudar de cidade, mudar de emprego ou até mesmo mudar nossa maneira de viver. Mas ao fazer isso, estamos nos entregando completamente ao plano divino, permitindo que Ele nos guie para onde Ele deseja. A obediência
É o caminho para viver a plenitude de Deus em nossas vidas. E ao tomarmos esse caminho, encontramos a verdadeira realização e paz. Deus nunca nos pedirá algo sem nos capacitar para fazê-lo. Quando Ele nos chama, Ele nos dá tudo o que precisamos para responder. Abraão, ao subir a montanha com Isaque, não sabia o que Deus faria, mas ele confiava que Deus sabia o que estava fazendo. E Deus, em sua fidelidade, provou sua provisão no momento certo. Quando damos os passos de fé e obediência, podemos ter a certeza de que Deus proverá tudo o que precisamos para cumprir sua vontade. A obediência não é uma tarefa fácil, mas é a chave para vivermos o propósito de Deus para nossas vidas. Deus não nos chama para viver de maneira egoísta ou de acordo com os nossos próprios desejos, mas para viver para Ele, para a sua glória e para o bem dos outros. Quando obedecemos ao seu chamado, encontramos uma paz que vem de saber que estamos vivendo conforme o design divino para a nossa vida. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Está disposto a dar o passo de obediência, mesmo sem ver toda a estrada à frente? Deus não exige perfeição, mas sim confiança e fé em sua direção. Ele está com você, e a obediência ao seu chamado é o caminho para viver em plena comunhão com Ele. Que a graça de Deus, que nos guia com sabedoria, paz e confiança, esteja com cada um de vocês. Que em cada passo da sua jornada, a obediência ao seu chamado seja a luz que ilumina o seu caminho. E que Ele os capacite a viver conforme sua perfeita vontade. Que mesmo sem ver todos os detalhes, vocês encontrem descanso e confiança em sua direção, sabendo que Ele nunca os abandonará. Que Deus abençoe cada decisão tomada em fé e cada passo dado em sua obediência. Amém.